Olá, amados irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu venho aqui que eu quero fazer uma proposta de fazer um estudo bíblico a partir de um livro. Qual a minha ideia? A minha ideia é eu estar gravando como se eu estivesse estudando um texto bíblico. Então eu vou ler o texto e vou fazendo alguns apontamentos sobre o texto. Apontamentos que eu faria para mim mesmo, só que de modo sem ser audível. Então eu quero ver se fica razoavelmente bom. Eu já tinha feito anteriormente outros textos sobre Tiago, mas as edições demoram muito para editar. Tem uma pessoa que estava até editando. E eu quero ver se com esse teste eu consigo fazer um trabalho um pouco mais rápido, ok? A minha proposta de leitura é ler esse livro aqui, Introdução aos Estudos do Novo Testamento do Brodus David Haley, esse livro. E a minha proposta é exatamente ler o texto como se eu estivesse estudando ele. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana. Se passar de 20 minutos, eu paro e começo em um outro momento, ok? O texto diz assim: a Epístola de Tiago, introdução às epístolas gerais. A Epístola de Tiago está, em primeiro lugar, no grupo de 7 livros do Novo Testamento, denominado as Epístolas Gerais ou Católicas. As igrejas evangélicas estiveram hesitantes, por razões óbvias, em usar o termo católicas na descrição destas 7 cartas. O termo em si é uma transliteração do adjetivo grego católicos, que significa geral ou universal. 2 adjetivos latinos, generale e universalis, traduzem a palavra grega perfeitamente, mas a Vulgata, que é a tradução da Bíblia em latim, por Jerônimo, ela translitera o grego como católicas. É da Vulgata que o título Epístola Católica tornou-se uso comum entre os tradutores e estudiosos. O termo católico foi, pela primeira vez, aplicado a 7 cartas como grupo por Eusébio em 265 d.C. Eusébio era um historiador, um cristão e historiador das histórias da igreja. É o primeiro historiador da história da igreja. Em 263 a.C., ele morreu em 340. Depois de Cristo. Embora escritores mais antigos tenham chamado as cartas individuais deste grupo de gerais, um comentário anônimo do 7º século sobre a Epístola de Tiago afirma que o termo foi usado porque estas cartas são encíclicas, ou seja, não são endereçadas à igreja ou a pessoas individualmente, mas escritas coletivamente a todas as igrejas. Essa descrição geral vale para Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º João e Judas, e 2ª e 3ª João não entram nessa contagem inicialmente. Contudo, 2ª e 3ª João são endereçados a um grupo ou pessoas particulares e assim não cai dentro dessa definição. Por isso não entrou. Mas essas 2 cartas foram consideradas como anexo à 1ª João e foram agrupadas juntamente com ela. Então por isso que 2ª e 3ª João acabou sendo agrupada a João, a 1ª João. E daí nasceu as 7 cartas gerais, né, ou católicas. A posição dessas 7 cartas nas edições modernas do Novo Testamento segue a ordem da Bíblia Vulgata.
Esta é a ordem geral adotada pela Igreja Ocidental. Ou seja, a Igreja Ocidental seguia a ordem dos livros do Novo Testamento a partir da tradução da Bíblia em latim, do latim vulgar. Por isso que a tradução da Bíblia no latim vulgar se tornou a Bíblia Vulgata. Então a ordem dos livros, né, do Novo Testamento era assim: Evangelho, Atos, Epístola Paulina, Epístolas Gerais, que é as que nós estamos comentando, que podem ser chamadas de Epístolas Gerais ou Epístolas Católicas, e Apocalipse, que parecem representar a primazia que a Igreja Ocidental deu a Paulo. Então veja, a ordem dos textos do Novo Testamento é Evangelho, Atos e Epístolas Paulinas. Depois Epístolas Gerais e Apocalipse. O que podemos ver aqui é que a Igreja Ocidental, já nos seus primeiros séculos, dava uma primazia aos textos paulinos. Por isso que o texto paulino está praticamente no meio. Depois de Atos, vem os textos de Paulo e só depois os textos gerais. A Igreja Ocidental. Já a Igreja Oriental pensava um pouco diferente. E diz assim o texto: na Igreja Oriental, essas 7 cartas seguiam-se a Atos como um grupo de 8, chamadas de praxapostoloi. Praxapostoloi. Né? Ela normalmente eram colocada entre os evangelhos e a carta paulina, mas às vezes depois de Paulo. Os 2 grandes manuscritos unciais gregos do quarto século diferem neste ponto. O texto uncial são textos antigos gregos do Novo Testamento que foram achados. Eles são chamados de textos unciais gregos. E o Vaticano tem os evangelhos, Atos, Epístolas Gerais e Epístola Paulina. Faltam nesse manuscrito Hebreus, as pastorais, Filemão e Apocalipse. Esse aqui é um outro texto que é chamado de outro texto do Novo Testamento, encontrado, uma coleção, e ele é chamado de Vaticanos. Então, esse texto, essa coleção de textos antigos do Novo Testamento, ele tinha os evangelhos, ele tinha um Atos dos Apóstolos, ele tinha as epístolas gerais e as epístolas paulinas, mas não havia dentro dessa epístola, desse conjunto de texto do Novo Testamento, não havia o Hebreus, né? E não havia Filemão e Apocalipse e as pastorais. Havia epístolas gerais, eu não entendi o que ele entendeu como as quais pastorais que não haviam. Bom, mas o autor vai dizer aqui que também havia um outro grupo de textos que são os sináiticos. Os sináiticos, eles já tinham o Evangelho, a Epístola Paulina, Atos, Epístolas Gerais e Apocalipse, nessa ordem. Continuando. Dentro do próprio grupo, a ordem parece derivar das palavras de Paulo acerca das 3 colunas da igreja. Paulo fala em Gálatas 2:9, né, que da coluna da igreja, que ele se encontrou com a igreja, e a coluna da igreja era, ele fala aqui, Tiago, Cefas e João. Pela igreja ocidental, ela priorizar os escritos paulinos,
ela pegou essa frase de Gálatas 2:9, que os colunas da igreja era Tiago, Cefas, né, Tiago, Pedro e João, e passaram naturalmente a utilizar no culto especificamente não, mas a compor, a guardar os textos nessa ordem: Tiago, Pedro e João. Então foi isso que o autor quer mostrar. Aí ele diz assim que Judas vem em último lugar como o menos importante dos quatro. A única exceção a esta ordem é encontrada no final do quarto século. No final do quarto século, a ordem desses textos mudaram. Ficou Pedro, João, Tiago e Judas para as cartas gerais, ok? E representa a crescente importância da Igreja Romana a seu alegado fundador Pedro. Então, no quarto século, a ordem das cartas num texto junto do Novo Testamento foi mudando de ordem as epístolas gerais, ou universais, ou cartas católicas, que é o que a gente está falando. Então essas cartas católicas, né, elas foram sendo mudadas ao longo da história da igreja de ordem, né? Ao serem encadernadas, elas mudavam de ordem. As cartas pastorais. No caso do quarto século, por conta da igreja estar crescendo, sobretudo a igreja em que Pedro esteve à frente, ou muitas vezes, no caso, como Pedro esteve à frente da igreja e a igreja começou em Roma, partiu-se do princípio de que a primeira igreja cristã era a igreja romana. E quem foi o fundador da igreja foi Pedro, né? Essa questão de fundação da igreja sempre foi algo muito importante para o início da igreja, porque se convencionou a ter um patrono ou a ter um fundador na igreja. No caso da igreja de Roma, o seu fundador seria Pedro. Então, no quarto século, a igreja em Roma passa a encadernar, a deixar juntos os textos das epístolas das pastorais nessa ordem que é Pedro, João, Tiago e Judas. Lembrando que antes do século IV, muitas igrejas tinham a tendência de seguir a ordem a partir da fala de Paulo, porque eles tinham Paulo como algo muito precioso. Então, a ordem do texto gerais era Tiago, Cefas e João, de acordo com a inscrição de Gálatas, quando Paulo fala que haviam os colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. Então, antes do século IV, essa seria a ordem de algumas igrejas, e depois passou a ser a ordem petrina, que era Pedro, João, Tiago e Judas, sobretudo no contexto da igreja de Roma. Só para terminar, então, nós estamos dando uma introdução de Tiago, mas estamos partindo da história da epístolas gerais ou católicas, a qual se insere a carta de Tiago. Então a carta de Tiago, ela está inserida num conjunto de textos chamados epístolas gerais ou católicas.
A epístola católica foi tirada, o público brasileiro não gosta muito da questão da palavra católica, então passou a ser epístolas gerais. Depois de outras versões bíblicas, isso foi até tirado também. Mas então, a epístola gerais, ela é composta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª João e Judas. São gerais porque elas falam para um público geral. A 2ª João e 3ª João não entrou no início, porque elas não são epístolas que falam genericamente para qualquer um. Ela tem um foco em alguém, mas elas acabaram então entrando dentro desse conjunto de epístolas gerais. Eu vou encerrar aqui, porque eu quero dar seguimento então a esse livro, a essa leitura, ver se o texto se ficou bom. E ficando bom, a gente vai então ir para outras partes dos comentários, apenas da introdução do texto bíblico, da carta de Tiago. No próximo vídeo eu vou falar então da epístola de Tiago, a sua autoria, ok? Hoje a gente falou sobre que Tiago está inserido na carta epístolas gerais ou católicas, e no próximo vídeo vamos falar então da autoria da carta de Tiago. Um abraço a todos, me acompanhem. Dando certo, farei outros vídeos de outras situações. Estou gravando como se eu estivesse em casa, lendo os meus textos e fazendo os meus apontamentos. Ok? Um abraço para todos vocês. Até logo.